Olá, moçada da Física 1, este é o vídeo da aula 4, movimento vertical para baixo. Espero que vocês aproveitem esse material para revisar o conteúdo trabalhado em sala de aula e assim melhorar sua aprendizagem. Vamos ao vídeo. Movimento vertical para baixo. Nós vamos estudar o conceito de queda livre, a equação da velocidade na queda livre, a equação da posição e do deslocamento na queda livre, a equação de Torricelli aplicada à queda livre e a resolução de algumas questões. O que é queda livre? Chamamos queda livre ao movimento de queda dos corpos a partir do repouso, desprezando-se a resistência do ar. A queda livre era chamada por Galileu de movimento natural e todo o corpo, independente de sua massa ou de sua forma, fica submetido a uma aceleração vertical para baixo, conhecida como aceleração da gravidade e representada pela letra G minúscula, de valor médio 9,8 metros por segundo ao quadrado, que na resolução de questões geralmente se pede para arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos discutir um pouco mais em breve sobre esse valor. 10 metros por segundo ao quadrado eu posso escrever como sendo 10 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo que o corpo cai verticalmente, sua velocidade aumenta de 10 metros por segundo. Ou, da mesma maneira, trocando a unidade metro por segundo por quilômetro por hora, né? A gente sabe que é só multiplicar por 3,6, vai ser 36 km por hora por segundo. Então, eu posso dizer que o valor de G é igual a 36 km por hora por segundo. O que nos diz que a cada segundo que o corpo cai, sua velocidade aumenta 36 km por hora. Apesar de Galileu não ter determinado experimentalmente a altura da queda no primeiro segundo, para um único corpo, afirmou que esta altura era a mesma para todos os corpos, num meio cuja resistência fosse nula e em um espaço totalmente vazio de ar de qualquer outro corpo, isto é, no vácuo. Na época de Galileu, discutia-se se realmente era possível existir o vácuo. Então, observando que o movimento de queda livre é um movimento com aceleração constante, temos um movimento uniformemente variado. No caso de queda livre, vai ser um movimento uniformemente acelerado, pois o módulo da velocidade só tende a crescer desde o instante em que ele é abandonado até o instante em que ele atinge o solo. Então, as equações do M e o V, nós vamos utilizar aqui, mudando apenas a letra S por H, já que o movimento é vertical, e na vertical a gente simboliza os espaços pelo H, e a aceleração A nós vamos substituir pela letra G, que é a aceleração da gravidade. Na queda livre, a velocidade inicial, geralmente, quando a gente diz que o corpo foi abandonado, a velocidade inicial é nula. Então, esse termo aqui, V0 vezes t, ele vai desaparecer na equação, porque ele foi abandonado, e quando a gente diz que o corpo foi abandonado, foi solto, nós temos que admitir que a velocidade inicial dele é zero. Então, esse termo V0 vezes t desaparece, já que 0 vezes t é zero. A equação do deslocamento vertical, esse V0t é zero, então vai ficar ΔH, que é o deslocamento vertical para baixo, vai ser G sobre 2 vezes t ao quadrado, onde o G vale 10, então isso aqui já vai ficar 5 vezes t ao quadrado. Então, de maneira rápida e fácil, você encontra o deslocamento vertical
à medida que o tempo vai passando, né? A equação da velocidade, V igual a V0 mais GT, porque o movimento é vertical para baixo, onde esse V0 é 0. E a equação de Torricelli, V ao quadrado, esse V é a velocidade final, né? O V0 é 0, então a velocidade final ao quadrado é igual a 2G vezes o deslocamento vertical, que é o ΔH. Então, à medida que a gente for resolvendo questões, que a gente vai aplicando essas equações, vocês vão se acostumando com a mudança, né, das letrinhas de S para H ou ΔH, de A para G. Vamos então observar como é que a gente faz o estudo do movimento da direção vertical, observando apenas a velocidade. Vamos olhar apenas para a velocidade. Então, observe aqui o que é que nós estamos propondo. Considere o movimento natural de uma bolinha de aço abandonada. Olha aqui a palavrinha mágica. Abandonada quer dizer partindo do repouso, velocidade inicial nula, de uma altura h em relação ao solo horizontal, em local onde a gravidade tem intensidade 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade da bolinha nos instantes 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos após ela ser abandonada? Como o movimento é só de cima para baixo, então a gente pode orientar o eixo do movimento, o eixo vertical, né, que é a direção do movimento, a gente pode orientar para baixo. Eu posso considerar como sendo h igual a 0 lá em cima, né? Na posição onde ele foi abandonado. Digamos que ele foi abandonado de uma altura de 100 metros. Então, aqueles 100 metros é medido do solo para cima. Então, nessa hora, o solo seria a posição h igual a 0 e lá em cima seria a posição h igual a 100. Mas como a gente vai estudar o movimento de queda, a gente pode inverter essa orientação. Eu considerar lá em cima como sendo 0 e lá embaixo no solo como sendo 100. H igual a 100, tá certo? Não há nenhum problema de você fazer esta inversão. Isso facilita porque você vai trabalhar com os valores todos positivos, já que a aceleração da gravidade é vertical para baixo. Então, no movimento onde só tem deslocamento vertical para baixo, é conveniente você orientar o eixo dos deslocamentos, que é o eixo vertical, você orientá-lo para baixo, considerando como h igual a 0 o ponto onde o objeto vai ser largado, vai ser abandonado. Então vamos ver, no instante t igual a 0, a velocidade do objeto é v0 igual a 0. E aí você vai começar a marcar o tempo a partir desta posição. Então vamos abandonar o objeto. Ele começa então a cair e 1 segundo depois ele se encontra na posição H1. Veja que H1 é uma posição que ele se encontra na vertical, né, a partir do instante em que ele foi abandonado. Então ele percorreu essa distância aqui, chegando nesta posição 1 segundo depois, com a velocidade V1, que eu não sei quanto é, mas é muito fácil lembrar, né? Como é que eu faço para calcular esse V? A gravidade não vale 10 metros por segundo ao quadrado? 10 metros por segundo ao quadrado quer dizer que a cada 1 segundo a velocidade vai aumentar de 10 metros por segundo. Então, se o tempo que ele gastou nesse movimento foi 1 segundo, eu já posso garantir que essa velocidade aqui vale 10 metros por segundo. Muito simples. Mas vamos usar a equação, né? A gente pode usar a equação da velocidade para resolver esse problema, para encontrar essa velocidade V1. Veja, V igual a V0 mais GT. Só que o V0 é 0. E aí você pode substituir na equação de V, o V0 é 0, o G vale 10 e o T vale 1 segundo. O que vai dar uma velocidade V1 de 10 metros por segundo, como a gente já admitia ser, né? Como a gente já sabia que ia ser. Vamos continuar então a queda do objeto, né? Ele continua caindo, vamos admitir que ele gastou mais 1 segundo. Veja,
T2 igual a 2 segundos é o tempo marcado desde a posição em que ele foi abandonado. Ó. 2 segundos é desde a posição H igual a 0. Na realidade, ele caiu durante 1 segundo. Ó. Entre esta posição H1 e a posição H2, ele caiu uma certa distância em 1 segundo, né? Que seria 2 menos 1. Com que velocidade ele chegou nessa posição? Ora, ele aumentou a velocidade em 10 metros por segundo, porque a cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta 10 metros por segundo. Então, é simples assim, né? Como é que eu posso calcular matematicamente? Usando a equação da velocidade. Ó. Você pode pegar a equação da velocidade desde o instante t igual a 0, onde o V0 é 0. O V0 é 0, o G é 10 e o T 2. 2 segundos é o tempo decorrido desde o momento em que ele foi abandonado até o instante em que ele atinge a posição H2. Ok? Então, dá 20 metros por segundo é a velocidade dele. Ora, se ele continua caindo, daqui a mais 1 segundo, qual vai ser a velocidade dele? Já dá para a gente saber que deverá ser 30 metros por segundo. E que a gente pode calcular da mesma maneira, usando a mesma equação. Ó. Substituindo o t por 3, porque você está calculando desde o começo até o final. 3 segundos de queda, né? Nós pegamos os 3 segundos de queda e dividimos em 3 instantes de 1 segundo. Ó. 3 intervalos de 1 segundo. E aí a velocidade dele vai ser 30 metros por segundo. Então veja como é simples trabalhar com o movimento de queda livre, onde a gente já sabe que a aceleração é constante e igual a 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então, a cada segundo, a velocidade vai aumentar de 10 metros por segundo. Até mentalmente você consegue encontrar o valor dessa velocidade. Tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ver o que é que acontece quando o objeto está sendo lançado verticalmente para cima. Mas vamos devagar. Vamos então agora ver a equação dos deslocamentos. Nós acabamos de ver a velocidade que ele tem a cada 1 segundo. Vamos então agora determinar as distâncias percorridas, os deslocamentos para o mesmo intervalo de 1 segundo. Veja, eu já sei que ele gastou 1 segundo nesse percurso e a velocidade que ele tem nessa posição vale 10 metros por segundo. Eu quero saber agora quanto vale esse deslocamento. Quanto foi a queda, quanto foi o deslocamento dele desde o ponto onde ele foi abandonado até essa posição que eu estou chamando de H1. Quanto vale o ΔH? Muito simples, né? É só usar a equação do deslocamento. ΔH é igual a V0 vezes T mais G sobre 2T ao quadrado. Onde o V0 é 0, então esse termo V0 vezes T desaparece. Então, o ΔH1 vai ser G sobre 2 vezes T1 ao quadrado, onde o T1 vale 1 segundo. Foi o tempo que ele gastou para sair da posição onde ele estava em repouso até chegar nessa posição onde ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Essa velocidade nós não vamos precisar usar para calcular o deslocamento ΔH1. Substituindo então, o G é 10, o T1 vale 1, 10 sobre 2 dá 5, 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1, 5 metros. Então, ΔH1 vale 5 metros. Então, isso quer dizer, é bom a gente já colocar em mente, né? 5 metros foi o espaço que esse objeto caiu em 1 segundo. E aí nós já vimos, né, pela teoria que a gente já comentou, Galileu descobriu que, independente da massa desse objeto, objetos com massa maior, com massa menor, com volumes diferentes, todos eles vão cair 5 metros no primeiro segundo de queda. Continuando, no próximo segundo, ou seja, no instante t igual a 2 segundos, medida a partir da queda,
neste intervalo de 1 segundo, que é o segundo de queda, qual o deslocamento dele? Ora, então eu vou fazer isso de duas formas, né? Primeiro eu vou calcular quanto ele caiu em 2 segundos. Que isso eu calculo partindo do repouso, né? Desde o instante t igual a 0 até o instante t igual a 2 segundos. Então, essa distância aqui, que eu estou chamando de ΔH2, é a distância percorrida por ele em 2 segundos. Então, ele partiu do repouso. Então, colocando na equação do ΔH, considerando, né, porque V0 vai ser 0, porque eu estou pegando desde o início do movimento, então vai ficar ΔH2 igual a G sobre 2, T2 ao quadrado, onde esse T2 vale 2 segundos, tempo que ele gastou desde T0 igual a 0 até T igual a 2 segundos. Então, nós vamos encontrar um ΔH de 20 metros. Veja, 20 metros é a distância total, desde o ponto de abandono até a posição H2, esse ΔH2. Agora eu pergunto, qual foi o deslocamento desse objeto no segundo de queda? Ora, o segundo de queda é o intervalo de 1 segundo, que começa em t igual a 1 segundo e termina em t igual a 2 segundos. Entre esse instante t1 e o instante t2, decorre um intervalo de 1 segundo. Neste 1 segundo, que é exatamente a distância entre H1 e H2, quanto vale essa queda? Quanto é este comprimento? Vai ser 20. 20 é o total, né? De H2 até o H igual a 0. Menos os 5 que ele percorreu no primeiro segundo. Então, isso vai dar 15 metros. Então, veja que no primeiro segundo, o objeto percorreu 5 metros e no segundo ele percorreu mais 15 metros, dando uma queda total em 2 segundos de 20 metros. Vamos então agora para o terceiro segundo, né? No terceiro segundo de queda, primeiro segundo de queda vai de t igual a 0 a t igual a 1 segundo. O segundo de queda vai de t igual a 1 segundo a t igual a 2 segundos. Neste segundo de queda, ele percorreu 15 metros. No primeiro, ele percorreu 5 metros. Agora vem o terceiro segundo de queda, que é o intervalo de 1 segundo, que começa em 2 segundos e termina em 3 segundos. Isso aqui é o terceiro segundo de queda. Eu quero saber quanto vale esse deslocamento entre H2 e H1. Porém, antes eu vou calcular a queda total. Quanto ele caiu em 3 segundos. Então, eu vou calcular o ΔH3, que é a distância percorrida de t igual a 0 até t igual a 3 segundos. Então, são 3 segundos de queda. Vamos entender bem direitinho esses termos, né? 3 segundos de queda. Então, é o tempo desde o momento em que ele foi abandonado até o instante em que ele chega na posição H3. Como é que eu calculo esse deslocamento ΔH3? Usando a mesma equação, né? ΔH3 vai ser G sobre 2 vezes T3 ao quadrado. Substituindo, 10 sobre 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 9, 45 metros. Veja, 45 metros é a distância total de queda, desde o momento em que ele é abandonado do repouso até o instante em que ele chega na posição H3. Então, esse ΔH3 vale 45 metros. Agora eu pergunto, qual foi o deslocamento dele no terceiro segundo? Ora, o terceiro segundo começa em T2 igual a 2 segundos e
termina em T3 igual a 3 segundos. Então, entre este ponto H2 e o ponto H3, decorre um intervalo de 1 segundo. Quanto ele percorreu nesse intervalo de 1 segundo? É exatamente a diferença entre ΔH3 e o ΔH2. Essa diferença, ΔH3 menos ΔH2, vai ser 45 menos 20. 45 menos 20, olha, que vai dar 25 metros. Então, preste atenção. No primeiro segundo de queda, ele percorre 5 metros. No segundo segundo de queda, ele percorre 15 metros. No terceiro segundo de queda, ele percorre 25 metros. Ora, existe uma relação entre essas quedas, né? Entre esses deslocamentos. Se você multiplicar o 5 pelo número ímpar 1, o 15 é o 5 vezes o número ímpar 3. Olha. O 25 é 5 vezes o número ímpar 5. Então veja que os deslocamentos verticais realizados pelo objeto em queda livre, os deslocamentos verticais são proporcionais aos números ímpares. 1, 3, 5, 7. Então veja que o deslocamento do objeto no segundo segundo vai ser o deslocamento dele no primeiro vezes 3. O deslocamento do objeto no terceiro segundo é o deslocamento que ele realizou no primeiro vezes 5. Então, no primeiro segundo ele cai 5, no segundo segundo ele cai 15, no terceiro segundo ele cai 25. E aí você poderia calcular qual vai ser o deslocamento dele no quarto segundo de queda, que é o intervalo que vai entre 3 segundos e 4 segundos. É o quarto segundo de queda. Ora, seria o que ele percorreu no primeiro segundo vezes o número ímpar 7, né? Porque aqui é o número ímpar 1, 3, 5, o próximo é o 7, que daria 35 metros de queda no quarto segundo do movimento dele. Tranquilo? Mas a gente vai treinar isso em outras questões e vocês vão então memorizar de maneira mais fácil através das atividades, ok? Vamos então resolver uma questão. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja 8 metros por segundo. Então ele vai partir do repouso, né? Ele vai partir do repouso e vai chegar no solo com a velocidade de 8 metros por segundo, para que ele não se machuque. Então, desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura máxima de queda para que o gato nada sofra. Ele quer saber esse percurso vertical, né? Quanto vale essa altura em relação ao solo, tá? Então, veja, no instante t igual a 0, o gatinho vai ser solto dessa posição, que ele não sabe qual é, e ele vai partir do repouso. Estou trocando aí o gatinho, né, por essa bolinha. E aí a bolinha, quando ela chega no solo, ela gastou um certo tempo t, que eu não sei quanto foi, mas eu sei que a velocidade com que ela chegou é de 8 metros por segundo. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho? Eu tenho a velocidade inicial, que é 0. Eu tenho a velocidade final, que é 8 metros por segundo. E eu tenho a aceleração, que vale 10 metros por segundo. Então, eu posso calcular esse h utilizando o Torricelli. Professor, eu sou obrigado a usar Torricelli? Não, é o caminho mais rápido. Mas você pode usar, por exemplo, eu posso calcular o tempo que ele gasta para cair. Quanto tempo ele gastou? Ah, professor, mas não foi perguntado. Não tem problema. Você pode calcular o tempo e depois que calcular o tempo, calcular a distância percorrida. Eu estou fazendo isso que é para você saber que existem várias formas, né? Se você não tiver a ideia mais rápida
do caminho mais curto, não tem problema, não precisa você se enrolar. Então, eu posso calcular o tempo que ele gastou na queda. A velocidade inicial é 0, a velocidade final vale 8, a gravidade, a aceleração da gravidade vale 10, e eu calculo o t. T vai ser igual a 0,8 segundos. Pronto, com esse t eu posso usar na equação do ΔH, que é o deslocamento. O V0 é 0, então ΔH vai ser 10 sobre 2 vezes 0,8 ao quadrado. Isso vai dar 3,2 metros. Se você tivesse lembrado da equação de Torricelli, se você aplicar a equação de Torricelli direto, você vai encontrar esse 3,2 metros. Se você não lembrar de Torricelli, aí você tem que calcular o tempo gasto no percurso, para depois calcular o ΔH usando a equação do movimento de queda livre. Ok? Questão 2. Um corpo é abandonado a 80 metros do solo, sendo g 10 metros por segundo ao quadrado, e o corpo estando livre de forças dissipativas, força de resistência do ar, né? Determine o instante e a velocidade que o móvel possui ao atingir o solo. E qual sua posição em relação ao solo, no instante 2 segundos. Gente, então, preste atenção a essa questão, que ela tem um problema, ela tem uma interpretação diferente nessa parte final. Qual sua posição em relação ao solo no instante 2 segundos. Veja, se ele está pedindo a posição em relação ao solo, é porque no solo o H é 0. Ele quer a posição 2 segundos em relação ao solo. Então, aqui é o instante t igual a 0. No instante t igual a 0, ele está na posição 80 metros. Esse 80 metros é medido em relação ao solo. Então, o solo é h igual a 0. Então, dessa forma, como ele quer a posição no instante 2 segundos em relação ao solo, então eu tenho que colocar o solo como sendo h igual a 0 e tenho que orientar minha trajetória positiva para cima. Porque, veja, 2 segundos depois ele vai estar aqui embaixo. Veja que essa distância em relação ao solo é menor do que 80. Então, essa posição está diminuindo. Quando ele chegar no solo, o h é 0. Tá bom? Então, vamos primeiramente calcular o tempo de queda. Eu posso calcular o tempo de queda e calcular a velocidade com que ele chega no solo, que é o que ele está pedindo. Eu posso calcular isso considerando que o movimento é de cima para baixo, orientando a trajetória de cima para baixo e usando as equações tudo positivo. Não tem problema. Veja, ele vai cair, não é? Ó, quando ele chega exatamente no instante que ele está chegando ao solo, ele gastou um certo tempo e vai chegar com uma certa velocidade, que é o que ele quer saber. Para calcular o tempo, já que eu sei o espaço que ele percorre, eu sei que ele vai cair 80 metros. Eu sei que a aceleração dele vale 10 metros por segundo ao quadrado. E sei que ele partiu do repouso. Então, eu posso calcular o tempo usando a equação do ΔH, onde o V0 é 0. O ΔH é 80, o G é 10 e o T é o tempo que ele vai gastar para percorrer os 80 metros em queda livre. Então, eu já calculo o T, né? Vai ficar 80 igual a 5T ao quadrado. 80 dividido por 5, né? Igual a T ao quadrado. 80 dividido por 5 vai dar 16. Se T ao quadrado é igual a 16, T vai ser raiz quadrada de 16, que é igual a 4 segundos. Então, esse é o tempo que ele gasta para cair os 80 metros. Com que velocidade ele chega no solo, no exato instante que ele chega? Eu posso calcular essa velocidade usando Torricelli. Professor, eu poderia calcular essa velocidade usando a equação da velocidade? V igual a V0 mais AT? Claro que pode, porque você já sabe o T. Ó. Você já sabe o T. Eu já sei que ele gastou 4 segundos. Se eu colocar V igual a V0 mais GT, eu também vou encontrar. Tá? Outra coisa, eu poderia calcular até mentalmente, né? Porque se ele partiu do repouso
e ele gastou 4 segundos para cair, significa dizer que em cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Então, quando ele chegar aqui, 4 segundos depois, a velocidade dele vai ser 40 metros por segundo. A cada segundo ela aumentou 10. Pronto, né? Mas vamos usar a torre série, né? O V0 é 0. Então vai ficar V ao quadrado igual a 2 vezes o G, que é 10, vezes o ΔS, que é 80, né? Que é o H, né? 80. Isso vai dar 1.600. Raiz quadrada, 40 metros por segundo, como a gente já sabia que seria, né? Isso é apenas uma constatação. Agora vem o problema da queda dele em 2 segundos. Veja, vamos observar aqui, em 2 segundos, né? Em 2 segundos a situação é essa, ó. Ele gastou 4 segundos para chegar aqui embaixo. Em 2 segundos ele ainda está aqui pelo meio. Então ele quer saber qual é essa posição em relação ao solo. Ora, essa posição em relação ao solo, essa altura, veja, que essa altura eu posso dizer que é 80 menos esse deslocamento dele, ó, menos o que ele caiu em 2 segundos. Esse H vai ser 80 menos o que ele caiu em 2 segundos. Ele caiu em 2 segundos. A gente já sabe que o que ele cai, eu posso calcular usando essa fórmula, né? ΔH igual a V0T mais G sobre 2T2. Só que o V0 é 0, né? Que ele não partiu do repouso dessa posição. Então, ele gastou 2 segundos nesse percurso. 2 segundos foi o tempo que ele gastou da posição 80 até essa posição H. Ele gastou 2 segundos. Eu quero esse H aqui, ó, em relação ao solo. Aqui no solo, o H é 0. Eu quero este H aqui. Então, este H eu posso dizer que é 80, que seria o H0, menos o que ele caiu. Então, veja que eu vou aplicar essa equação, só que o ΔH eu vou trocar por H menos H0. E aí a equação vai ficar assim, ó. H igual a H0 mais V0T mais G sobre 2T2. O V0 é 0, o V0 é 0, ó, vai anular todo este termo. O H é 80, vai ser essa aqui. E no lugar de mais, eu vou colocar menos, né? Por quê? Porque este termo G sobre 2T ao quadrado, que é igual a esse, olha, vai representar o deslocamento vertical, vai representar o ΔH em 2 segundos. Ó. Então, eu vou ter que pegar 80 e subtrair desse pedaço para encontrar o H, que é a distância que ele se encontra em relação ao solo. Por isso que vai aparecer aqui um sinal negativo, tá? Então, vai ficar assim, ó. 80, que é o H0, menos o G, que é 10 sobre 2, vezes o P, que é 2 ao quadrado. Ó. Vai ficar 80 menos 20, né? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 80 menos 20, 60 metros. Então, 60 metros representa a altura que ele se encontra em relação ao solo 2 segundos após o início da queda. Tranquilo? Moçada, aqui terminamos a nossa aula de queda livre, a aula número 4. Esperamos que vocês façam uma revisão com muita atenção, para que ela possa ajudá-los a aprender ainda mais esse conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. Aguardo vocês na próxima aula, esperando que todos resolvam as questões daquela lista de exercícios que nós entregamos a vocês. Aguardo vocês, até breve, tchau.